Vamos receber a palavra do Senhor, e eu vou pedir para você abrir a Bíblia, se você tiver com a sua Bíblia aí, no livro de Daniel, capítulo de número 6, livro do profeta Daniel, capítulo de número 6, a história de Daniel é uma história maravilhosa. Daniel foi um homem de Deus, um servo do Senhor, que passou por tantas lutas, tantas dificuldades, mas permaneceu firme nos propósitos de Deus, e Deus concedeu a ele graça e vitória em todo o seu caminho. Isso não significa que a vida dele foi fácil. Foi uma pessoa temente a Deus, fiel a Deus, comprometida com Deus, mas teve muitos embates, muitas dificuldades, muitas lutas ele enfrentou ao longo de todo o seu caminho. Mas Deus esteve com ele o tempo todo. Eu digo para você também, que passa por tantas lutas, por tantas dificuldades, por tantos enfrentamentos. Você que é homem de Deus, que é mulher de Deus, talvez você esteja passando por uma grande luta, por um momento de dificuldades, por um momento de provas mesmo na sua vida. Eu quero dizer para você que Deus é fiel em todos os momentos e circunstâncias da nossa vida. E é sobre isso que nós vamos conversar nesta noite. Daniel capítulo 6, são 28 versículos. Eu não vou ler todos os versos, eu vou citando aqui para você. Quero começar lendo os primeiros versos, mas depois eu estarei citando algumas circunstâncias que foram acontecendo durante todo esse capítulo, tá bom? Vamos lá, a partir do verso 1 aqui. Pareceu bem a Dário, que era o imperador, constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por perto do reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu dentre os presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito de excelência, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. O imperador Dário, ele tinha a função de comandar, de conduzir todo o império, e ele tinha muitas funções, e ele tinha muitos líderes, vários líderes que trabalhavam com ele, eram os presidentes, os sátrapas, que eram uma espécie de prefeitos, de governadores de regiões, e ele reuniu estes homens e ele disse: olha, eu desejo estabelecer entre todos vocês alguém que esteja liderando, alguém que esteja à frente, alguém para cuidar de todas as demandas, para que eu possa cuidar de outras coisas. E o imperador, o rei Dário, ele pensava em constituir Daniel, porque Daniel ele era um homem excelente em tudo que ele fazia. Mas o que acontece, a gente vai discorrendo o texto, nós vamos ver isso, é que estes homens que eram líderes também, eles ficaram com inveja de Daniel. Eles ficaram muito irados com esse desejo do rei de estabelecer Daniel como líder sobre todos eles. E eles então tramaram uma situação. Sabendo que Daniel tinha o costume de orar e de buscar a Deus 3 vezes ao dia, independente do que acontecia, Daniel, durante 3 vezes, todos os dias, ele ia para um lugar, ele dobrava os seus joelhos e ele buscava a Deus em oração. Sabendo disso, esses homens tramaram e eles fizeram com que o rei assinasse um decreto de que durante algum tempo ninguém pudesse se dobrar diante de qualquer Deus, ninguém pudesse se dobrar e pedir algo a qualquer divindade, a não ser prostrar-se diante do rei, diante de Dário. E eles ficaram de olho. Daniel, como ele tinha o costume, ele fez a mesma coisa que ele sempre fazia. Ele foi orar e ele prostrou-se diante do Senhor. Quando esses homens viram, eles procuraram o imperador e falaram: olha, Daniel não está cumprindo o seu decreto. E no seu decreto diz que aquele que não cumprir será jogado na cova dos leões. Dário gostava muito de Daniel, e ele decidiu dar uma outra chance para Daniel. E ele então pede para que Daniel se apresente. Quando Daniel se apresenta, ele então dá uma nova oportunidade para Daniel. Só que Daniel diz para ele: olha,
eu não irei me prostrar diante do Senhor. Eu vou continuar orando, buscando meu Deus. Eu vou continuar dobrando os meus joelhos e buscando a Deus, colocando a minha vida diante do Senhor. E o rei então fica muito mal, fica irado, mas fica com muita pena, muita dó de Daniel, porque ele gostava de Daniel. Mas como ele tinha assinado o decreto, então ele pede para que Daniel seja lançado na cova dos leões, famintos, e que uma pedra seja colocada. Tudo isso é feito. Naquela noite o rei Dário ele não dorme, o imperador não consegue dormir. E no outro dia, pela manhã, ele corre para lá. E quando ele chega lá, com a voz entristecida, diz o texto, ele fala para Daniel: você está aí? Teu Deus te livrou? E Daniel responde assim, está lá no verso 21. Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, para que não me causassem nenhum dano, porque Deus viu que eu era inocente. Olha o cuidado de Deus sobre a vida de Daniel. O que acontece nesta história, a partir dos versos seguintes, é que o rei, ele reconhece todo o cuidado de Deus sobre a vida de Daniel. O rei fica muito feliz, e o rei estabelece um outro decreto, dizendo que todas as línguas, tribos, nações, todos os lugares da terra, aonde eles tinham domínio, deveriam respeitar o Deus de Daniel como Deus verdadeiro, como Deus vivo e como Deus poderoso, como Deus que liberta o seu servo. E no último verso, no verso de número 28, diz assim, que Daniel prosperou durante todo o reinado de Dário e também no reinado de Círio, que foi o próximo imperador que sucedeu Dário. Esse texto bíblico ele nos apresenta o cuidado de Deus sobre a nossa vida, o zelo que Deus tem por todos nós. E eu quero aqui conversar com você que é um servo de Deus, uma serva de Deus. Você que em algum momento da sua vida tomou a decisão de caminhar com Deus, de seguir a Deus, de obedecer a Deus, de confiar em Deus. E eu quero conversar com você que passa por dificuldades, que passa por lutas, muitas vezes até por conta da sua fé, de continuar firme no caminho de Deus. E eu quero dar a vocês aqui algumas dicas de como que nós podemos viver uma vida, caminhar com uma vida excelente e uma vida que é abençoada por Deus, mesmo diante das dificuldades e das lutas da nossa vida. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: rejeite a intimidação. Porque toda pessoa que decide viver para Deus e viver no caminho de Deus, vai sofrer algum tipo de intimidação. De algum jeito o inimigo vai tentar afastar você do caminho de Deus. E uma das maneiras, das estratégias que ele usa, é tentar intimidar os filhos de Deus. Veja que foi isso que aconteceu com Daniel, nesse texto que nós lemos. Daniel era servo de Deus. Daniel era obediente ao Senhor. Daniel não estava causando nenhum mal para ninguém. O que Daniel fazia era ser zeloso e cuidadoso com as coisas do Senhor. Era obedecer os propósitos de Deus, ter comunhão e intimidade com o Senhor. Mas o que acontece é que o inimigo arma alguma coisa contra ele para tentar impedir ele de ter a sua vida de oração, de ter o seu relacionamento com Deus. Quero dizer para você que está aqui, que o inimigo não gosta que você tenha vida de oração. O inimigo não gosta que você busque a Deus. O inimigo não gosta que você leia a palavra, que você procure viver uma vida zelosa diante do Senhor. O inimigo não gosta que você esteja colocando a tua família e a tua casa diante de Deus. E ele vai arrumar alguma forma de te intimidar, alguma forma de te afastar da intimidade e da comunhão com Deus. Da mesma forma que aconteceu com Daniel. Daniel não estava fazendo mal para ninguém. A única coisa que ele fazia era colocar a sua vida e o seu coração diante da presença do Senhor. Mas o inimigo tentou intimidá-lo, tentou parar ele, tentou fazer com que ele parasse de orar, com que ele parasse de buscar a Deus, tentou fazer com que ele deixasse de viver a vida excelente que ele sempre viveu. Eu quero aqui estar incentivando você que está conosco. Não permita jamais que o inimigo venha te intimidar.
no teu caminhar com Deus. Não permita que o inimigo venha tirar o teu foco e o teu desejo de caminhar e de servir a Deus durante toda a tua vida. Prossiga obedecendo e servindo ao Senhor. Mesmo diante das dificuldades e das lutas da vida, mesmo diante das afrontas do inimigo, mesmo quando o inimigo te pressiona ou tenta fazer com que você desvie o teu foco de Deus, permaneça firme no caminho de Deus. Permaneça trilhando o propósito que Deus estabeleceu para a tua vida. Faça como Daniel. Faça como Daniel. O inimigo não pode fazer você parar de orar, de buscar a presença de Deus, de viver a palavra e os propósitos de Deus. O inimigo não pode fazer com que você deixe de atuar de modo excelente no teu caminhar e na tua vida. Continue firme nos propósitos do Senhor e rejeite toda forma de intimidação que o inimigo venha tentar colocar sobre a sua vida. Uma outra coisa que a gente aprende aqui com Daniel, nessa história, é isto: não pare de orar, não deixe de orar. Não deixe de orar porque as coisas ficaram complicadas, porque as coisas ficaram difíceis. Não deixe de buscar a Deus. Não se afaste dos caminhos do Senhor. Ao contrário, busque a Deus. Coloque a tua vida e o teu coração diante do Senhor. Eu não sei quais são os desafios que você e tua família têm vivido, quais são as lutas que vocês têm enfrentado, mas eu digo para você nesta noite: continue buscando a Deus, continue colocando a tua casa e a tua família diante do Senhor. Continue em oração, continue temendo ao Senhor e buscando a Deus em oração. Uma das coisas que o inimigo tenta fazer na nossa vida, e muitas vezes uma das coisas que a gente primeiro faz, é deixar de orar, é deixar de buscar o Senhor. De repente porque ficamos frustrados com alguma coisa que não aconteceu, de repente porque oramos e uma resposta de Deus não veio, ou porque apareceu alguma circunstância desagradável na nossa vida. Quantas vezes nós desanimamos? Quantas vezes nós deixamos de orar? Meu irmão, minha irmã, não se intimide. Sabe, as coisas ficaram muito difíceis esse ano. Alguns aqui estão passando por situações e circunstâncias muito complicadas, momentos muito difíceis, desafios extraordinários, grandes que nós temos que enfrentar. Mas quando a gente olha para a história do povo de Deus, nós vamos ver que isto não é um privilégio nosso. Durante toda a história da humanidade, os filhos e filhas de Deus atravessaram grandes desafios. E de todas as maneiras o inimigo tentou parar, o inimigo tentou intimidar. Aconteceu com Davi diante de Golias. Aconteceu com Abraão, quando ele saiu para ir em busca da terra que Deus havia prometido. Aconteceu com Moisés e com todo o povo de Deus que estava atravessando ao deserto. Aconteceu com Jesus enquanto esteve aqui. Aconteceu com os apóstolos enquanto eles estavam servindo a Deus e fazendo a vontade de Deus. De todas as maneiras o inimigo tentou intimidar, tentou fazê-los desistir, tentou fazê-los ficarem temerosos e desistirem do projeto de Deus. Não tenha medo, não tenha medo diante das acusações, não tenha medo diante das iniciativas do inimigo de tentar te barrar, de tentar te parar, porque ninguém vai conseguir parar o povo de Deus. A Bíblia diz que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja, contra o povo de Deus, contra os servos do Senhor, e você não precisa temer. A Bíblia diz que a igreja do Senhor está avançando. A Bíblia diz que a igreja do Senhor é mais do que vencedora nesta terra, e nós vamos tomar posse dessa vitória que recebemos em Cristo Jesus, e nada pode nos parar. Um dos textos que eu gosto de ler na Bíblia é Hebreus capítulo 11. E ele fala justamente sobre isso. Homens e mulheres que enfrentaram gigantes, que enfrentaram exércitos, que enfrentaram situações muito desagradáveis. Homens e mulheres que viveram em tempos muito difíceis, mas que ousaram confiar em Deus e permanecer firmes, mesmo em detrimento a tantas dificuldades e lutas que enfrentaram. E eu quero convidar você: não se intimide diante das acusações, diante das afrontas do inimigo contra a tua vida e contra a tua casa. Permaneça firme em Deus. Eu quero incentivar você a continuar em oração. Se tem algo que você não pode parar na tua vida, é orar. O inimigo, ele não teme quem grita, ele não teme quem fala cheio de habilidades, cheio de conhecimento. O inimigo não teme as nossas armas.
as nossas estratégias, mas ele morre de medo quando você se coloca para orar. Quando você se põe de joelhos para orar e para buscar a face de Deus, o inimigo ele treme de medo. Ele treme de medo diante da oração dos filhos de Deus. Eu não esqueço quando eu estava fazendo o curso de teologia, nós tínhamos uma aula chamada aula de espiritualidade e vida. E uma das aulas que me marcaram, uma aula que me marcou muito, foi uma aula sobre oração, falando sobre a importância da oração. E eu lembro que o professor ele falava sobre realinhamento e resultado. Realinhamento e resultado. O que é o nosso tempo de oração? É um tempo de realinhamento. É um tempo de realinhamento, de aproximação de Deus, de aproximação da luz. É um tempo em que Deus vai trabalhando o nosso coração. É um tempo em que a gente vai conhecendo a Deus profundamente. É um tempo em que a gente vai alinhando a nossa vida com os propósitos eternos do Senhor. E aí vem o resultado. Por que o inimigo não quer que você ore? Por que é tão difícil você orar? Por que é tão difícil você manter uma vida de oração? Porque o inimigo sabe que a maior arma que você tem nas tuas mãos é a oração. Porque através da oração é que vem a intimidade. É através da oração que você vai sendo cheio do Espírito Santo e do poder de Deus. E é através desse ser cheio do Espírito Santo e do poder de Deus que você vai compreendendo a palavra de Deus e vai vivendo os propósitos e os sonhos que Deus tem para a tua vida e para o teu coração. Rejeite todo tipo de intimidação. Não permita que o inimigo te cale. Não permita que o inimigo te paralise. Não permita que o inimigo te faça fugir. Não permita que o inimigo te faça desistir. Você vai ter muitas decepções. Você vai ter muitas tristezas ao longo da tua vida. Você vai ter muitos momentos difíceis ao longo da tua vida, como acontece com todos nós. Mas nós não podemos parar. Se decidimos obedecer a Deus, vamos até o final. Se decidimos viver o projeto de Deus, vamos permanecer firmes. As coisas podem ter piorado no momento, mas Deus está no controle. E Ele vai reverter toda essa situação, como Ele fez na vida de Daniel. Aquilo que parecia ser o fim, era apenas mais uma parte do projeto de Deus para o engrandecimento de Daniel nos seus dias aqui na terra. Confie em Deus, coloque a tua vida e o teu coração diante do Senhor. Rejeite todo tipo de intimidação, priorize a oração. Se as coisas estão difíceis na tua vida, corra para orar e para buscar a face do Senhor. Permaneça firme em Deus. Não desista jamais da presença e do cuidado de Deus na sua vida. Coloque a tua vida e o teu coração diante de Deus. E uma outra lição que a gente aprende nesse texto que é fantástica. Olha aqui para mim. Fique firme durante o tempo da prova. Porque o inimigo primeiro ele te intimida, para ver se você para. Aí você não para, você continua buscando a Deus. Aí ele tenta impedir você de orar, mas ele percebe que você continua em oração. Aí o inimigo começa a te provar. Daniel passou por uma prova tremenda, mas ele permaneceu firme e fiel a Deus. Porque ele sabia que a vida dele estava na presença e no cuidado do Senhor. Por isso eu digo para você, fique firme na prova. Fique firme durante a prova. Pode ser que você esteja passando por um tempo de provação na tua vida. Interessante, a gente olha, por exemplo, para Mateus capítulo 4, começo do ministério de Jesus, e a gente vai ver que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Não foi o diabo que levou Jesus para o deserto. Não foi o diabo que conduziu Jesus para o deserto. A Bíblia diz que foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto, para que ele pudesse ser provado, para que ele pudesse ser forjado, para que ele pudesse ser preparado para aquilo que Deus tinha para realizar na vida dele. Se eu e você estamos passando por um tempo de prova, se eu e você estamos passando por um tempo de testes, se eu e você estamos sendo provados, somos servos de Deus, não é o diabo que está no controle, porque não foi o diabo que levou Jesus para o deserto.
Não é o diabo que está na frente da sua vida. Se Deus permitiu que você passasse pela prova, atravesse esta prova em oração e cantando louvores e adoração ao teu Deus. Faça como os apóstolos, lá em Atos, capítulo 16, quando eles estavam presos, e diz que lá por volta da meia-noite, eles estavam orando e cantando ao Senhor. Eles estavam no meio da prova, mas eles sabiam que Deus estava no controle. Eles sabiam que a vida deles estava nas mãos de Deus. Assim como eu digo para você que está aqui nesta noite, que a tua vida, o teu coração está nas mãos do Senhor, e que Deus estará cuidando de cada detalhe da sua vida. E ainda que você esteja passando por um tempo de prova, ainda que você esteja passando por um tempo de testes, Deus está no controle, e Ele abençoará a tua vida, como Deus fez com a vida de Daniel. Daniel disse: olha, estive aqui durante a noite, e Deus fechou a boca dos leões, e Deus cuidou de mim durante toda a noite. Um anjo do Senhor esteve comigo. Deus está presente, cuidando da gente, em todo momento em que nós estamos caminhando. Deus está presente na tua família e na tua casa, neste momento, para cuidar de vocês. A palavra de Deus para o teu coração nessa noite, é que tudo vai passar. Essa prova, essa tempestade, esse tempo difícil que vocês estão vivendo, vão passar. Sabe, às vezes é complicado porque a gente passa por um grande período difícil, mas às vezes vem outro. São épocas da nossa vida, tempos de teste. É porque Deus tem algo grande para fazer na nossa vida ali na frente. É porque Deus tem um projeto maior para o nosso coração. Por que Jesus foi para o deserto? Por que Jesus foi ser testado, foi ser provado? Porque Deus tinha um ministério para ele precisava ser preparado. Por que Daniel passou pela cova? Porque ele precisava ser testado por Deus, ele precisava ser provado, ele precisava ser preparado para algo maior que Deus tinha na vida dele. Por que os homens e mulheres de Deus que nós conhecemos na Bíblia passaram pela prova? Porque eles precisavam também ser forjados. E eu digo para você que está aqui conosco nesta noite, se você está passando por um tempo de prova, não atribua isso a Satanás. Se você é filho de Deus, o inimigo não tem poder sobre a tua vida. O inimigo não tem poder sobre a tua casa. O inimigo não tem poder sobre os teus filhos. O inimigo não tem poder sobre a tua família, sobre o teu casamento. Se você está passando por um tempo de luta e de dificuldade na sua vida, por um tempo de prova, coloque o teu coração em Deus, esteja louvando e adorando a Deus e dizendo: Deus, a nossa vida está nas tuas mãos, a nossa vida está na tua presença, e nós cremos no teu cuidado, no teu amor e na tua graça sobre nós. Nós sabemos que isso tudo vai passar, assim como passou na vida de Daniel, isso tudo vai passar. Nós sabemos que durante a prova o Senhor irá nos proteger. Durante os dias que Jesus ficou no deserto, o Senhor protegeu ele. O Senhor abençoou a vida dele. O Senhor sustentou ele. Durante o tempo em que Daniel esteve dentro da cova, o Senhor sustentou ele. Durante o tempo que Sadraque, Mesaque e Abdenego estiveram dentro da fornalha, o Senhor sustentou a vida deles. Durante o tempo que o povo de Deus esteve no deserto caminhando, Deus sustentou. Durante o tempo em que Abraão esteve peregrinando até chegar na terra prometida, Deus esteve cuidando. Da mesma forma que Deus estará cuidando da sua vida. Olha para o passado e veja o que Deus já fez, e tantos livramentos que Deus já te deu. Olha para a tua vida e veja o cuidado de Deus sobre você até aqui. Deus estará cuidando de você, você não precisa temer. Nós não somos como aqueles que não têm esperança, como disse o apóstolo Paulo. Nós confiamos, perseveramos e colocamos a nossa vida no altar do Senhor. Quero concluir a palavra dessa noite dizendo para você que Daniel recebeu a gratificação. Da mesma maneira que Jesus, e eu gosto muito de Mateus capítulo 4, verso de número 11, quando diz que depois que Jesus passou pela prova, vieram os anjos e o serviram. Da mesma maneira aconteceu com Daniel, porque Daniel, depois que ele passa pela prova, depois que ele passa por este momento tão complicado e tão difícil, diz a palavra do Senhor que ele foi próspero em todo o reinado de Dário e em todo o reinado posterior. Deus abençoou a vida de Daniel. Deus, ele preparou Daniel
para uma bênção e para algo que Deus tinha para fazer na vida dele. Existe uma gratificação para todo aquele que permanece firme no caminho de Deus, para todo aquele que não se desvia do caminho do Senhor. Há uma gratificação de Deus para a tua vida. Esse é o momento de você ficar firme em Deus, colocar a tua vida e o teu coração no altar do Senhor e buscar a presença daquele que cuida de você e que abençoa a tua casa, a tua família, o teu lar. Hoje Deus está entrando na tua casa para trazer uma palavra para abençoar o teu coração. Hoje o Senhor está trazendo paz para dentro da tua família e da tua casa. Hoje Deus está dizendo para vocês: não se entreguem à intimidação. Se o inimigo está tentando intimidar vocês, fazer vocês pararem, fazer vocês desistirem, não se entregue a nenhum tipo de intimidação. Hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo para você, para a tua família: continue firme em oração, continue buscando a Deus em oração, colocando a tua família e a tua casa diante do Senhor em oração. Hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo para você: fique firme na prova, não ceda ao inimigo, porque o tempo da prova passa. Gente, tudo isso que você está passando, todas essas lutas que estão vindo sobre nós, tudo isso que nós enquanto país, enquanto mundo estamos vivendo, tudo isso vai passar. Tudo isso que a tua família, a tua casa estão passando, é como diz a palavra, está passando. Isso tudo vai acabar. Fique firme em Deus. Fique firme durante a prova. Fique firme na presença e no caminho do Senhor, crendo que Deus está cuidando e abençoando todo o teu caminho. Em nome do Senhor. Deus, Ele te abençoa. E vai haver uma gratificação. Vai haver uma gratificação. Todo o teu trabalho, todo o teu empenho, toda a tua dedicação, toda a tua entrega, toda a tua obediência a Deus, toda a tua reverência ao Senhor, toda a tua espiritualidade, toda a tua santidade, toda a tua busca do Senhor, vai ter uma gratificação. Deus cuidará do teu caminho e da tua vida. Creia e receba a bênção do Senhor nesta noite, em o nome do Senhor Jesus. Creia no cuidado, no amor e na graça do Senhor que estão sobre a tua vida. Descansa nos braços do Senhor. Descansa na presença do Senhor. Coloque a tua vida e o teu coração diante do Senhor. Coloque a tua vida e o teu coração diante do altar do Senhor. Nós vamos estar orando. E eu quero interceder por você e abençoar a tua vida e o teu coração. Em nome de Jesus. Nós vamos estar orando juntos. Coloque o teu coração diante da presença de Deus e o adore nesse momento. Eu convido você para adorar o Senhor. Adore ao Senhor com toda a força do teu coração. Diga ao Senhor palavras de adoração. Diga ao Senhor palavras de exaltação. Diga ao Senhor nesta noite palavras de reconhecimento do cuidado de Deus sobre a tua vida. Declare que o Senhor está no controle da tua vida, da tua casa e da tua família. Declare nesta noite que você não precisa temer, porque a tua vida está em boas mãos, a tua vida está nas mãos do Senhor. Eu creio, meu irmão, minha irmã, que o Senhor está aqui nesta noite te abençoando. Eu creio que as mãos do Senhor estão sobre a tua casa. As mãos do Senhor estão neste lugar, estão na tua casa. As mãos do Senhor estão sobre a tua vida. Glorifica o Senhor e exalte o nome do Senhor. Nós te bendizemos, Jesus, nós te exaltamos. Tu és o nosso Deus poderoso, Pai. Nós engrandecemos o teu nome, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Nós queremos adorá-lo, Pai. Nós queremos exaltá-lo, Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, declarar que o Senhor está no controle, Pai. Que a vida pertence ao Senhor, Pai. Que toda a terra, Senhor Deus, está nas tuas mãos, Senhor. Que todas as estrelas, Senhor Deus, todos os astros, Pai, todo o universo, Senhor Deus, toda a criação está onde está, por causa do teu poder, Pai, por causa da tua permissão, Senhor. Nós colocamos, Senhor Deus, na tua presença a nossa vida. Nós derramamos, Senhor Deus, o nosso coração no teu altar. Nós derramamos, Senhor Deus, a nossa vida na tua presença, Pai. Nós buscamos a tua face nesta noite, Senhor, e nos colocamos diante do Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Rei, e nós te adoramos, Pai.
Nós consagramos esta casa ao Senhor. Nós consagramos a nossa família ao Senhor. Nós consagramos os nossos filhos ao Senhor. Nós consagramos o nosso casamento ao Senhor. A vida dos nossos pais nós consagramos ao Senhor. Nós consagramos ao Senhor toda a nossa casa. Nós consagramos ao Senhor a nossa vida. Pertence ao Senhor. Nós te entregamos, Senhor Deus, de todo o coração a nossa vida, Senhor. Te exaltamos e te bendizemos, Pai. Reconhecendo, Pai, que Tu és o Rei, que Tu és o Senhor, que Tu és o dono de todas as coisas, que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Deus, nós não iremos nos intimidar, Pai. Seja, Deus, uma enfermidade, seja, Senhor Deus, uma pressão do inimigo, seja uma força, Senhor Deus, estranha, Pai. Seja, Senhor Deus, um apelo do inferno, Pai. Nós não iremos nos intimidar. Nós continuaremos, Senhor Deus, firmes nos propósitos a que fomos chamados, Senhor. Obedecendo, Senhor Deus, e adorando o Teu nome em todo tempo e em todo lugar, Pai. Nós continuaremos a exaltar o Senhor, Pai, e bendizer o Teu nome, Pai, em todo sempre, Senhor. Nós também, Senhor Deus, estamos aqui, Pai, para reconhecer, Pai, que a nossa vida está bem cuidada nas Tuas mãos, e que nós vamos continuar orando e colocando a nossa vida no Teu altar. Nós vamos continuar observando a Tua palavra e cumprindo os Teus propósitos, Deus. Nós vamos continuar fazendo aquilo que o Teu Espírito Santo tem dado direção a cada um de nós, Pai. A nós como igreja, como família, a nós, Senhor Deus, como cada um como Teu povo, Senhor. Nós Te exaltaremos com a nossa vida e bendiremos o Teu nome, Senhor. Tu és o nosso Deus amado e nós Te entregamos todo o nosso ser nesta noite, em nome de Jesus. Consagra, Deus, esta vida ao Senhor, Pai. Colocamos esta prova diante do Teu altar. Colocamos este problema, esta luta diante da Tua presença. Colocamos esta situação complicada diante do Senhor. Esta enfermidade, Pai. Colocamos esta perda. Colocamos, Senhor Deus, esses momentos, Pai, complicados que estamos vivendo diante do Senhor. Tudo nas Tuas mãos, Pai. Porque nós sabemos, Pai, que o Senhor nos fará, em todas estas circunstâncias, situações, o Senhor nos fará mais do que vencedores, através do Teu poder e da Tua graça. Abençoe, Deus, nesta noite. Derrama o Teu Espírito Santo e o Teu poder sobre esta casa. Abençoe todos desta casa, Pai, todos que estão juntos em oração. Abençoe todos que estão buscando a Tua presença. Abençoe todos que estão colocando a vida e o coração no Teu altar, Senhor. Abençoe a todos, Pai, que estão declarando que irão continuar, Pai, buscando a Tua presença e firmes no Teu propósito, Pai, crendo e confiando no Senhor todos os dias da vida, Pai. Muito obrigado, Deus. Abençoe, derrame a Tua unção e a Tua graça, derrame o Teu Espírito Santo e o Teu poder, Pai, em nome de Jesus. E eu quero abençoar, Deus, esta casa e esta família, Pai, com o Teu poder, e pedir, Deus, a Tua graça e a Tua unção, Pai, sobre todos agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estenda as Tuas mãos aonde você está. Estenda as Tuas mãos para receber do Senhor. Eu profetizo sobre a tua vida as bênçãos do Senhor, a graça do Senhor. Eu profetizo sobre a tua vida saúde. Eu profetizo sobre a tua vida e sobre a tua casa as bênçãos do Senhor, o cuidado do Senhor, a prosperidade do Senhor. Eu profetizo sobre a tua família, sobre a tua casa, a proteção do Senhor. O Senhor derrame sobre ti o Espírito Santo e o poder dele, e que a palavra do Senhor se cumpra na tua vida. Nós te abençoamos com toda sorte de bênçãos espirituais. Nós profetizamos, abençoamos e declaramos a vitória do Senhor sobre a tua vida e sobre a tua casa, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Declare: eu recebo em nome de Jesus a tua bênção, o teu cuidado e o teu favor sobre a minha casa e sobre a minha família, em nome de Jesus. Vamos receber a bênção do Senhor agora, em nome de Jesus. Pai, abençoe toda a família, Senhor Deus, do Samuel. Agradecemos pela vida que ele teve, Senhor, um servo do Senhor. Nós pedimos a tua bênção, o teu conforto e a tua paz. Abençoe a minha mãe, Dona Esther, e abençoe toda a família, Pai, nesse momento, Pai. Abençoe a todos, Senhor Deus, que estão aqui, Pai, todas as famílias que estão aqui representadas, derramando a tua graça, o teu poder e o teu amor. Concede uma semana vitoriosa, debaixo do teu cuidado e da tua graça. E eu peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja, Senhor Deus, agora derramando, Deus, a tua unção, e que o Senhor
Meu irmão querido, minha irmã querida, te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam aqui com você, presente, com todo o povo de Deus na terra, hoje e sempre, em Cristo Jesus. Amém e amém.